Hoje a gente vai fazer exercícios sobre forma canônica de Jordan, e para isso a gente vai lembrar um pouquinho da teoria relacionada. A gente começa com um espaço vetorial finito dimensional e uma transformação linear que vai de 1 em 1, e a gente denota o polinômio característico da transformação como sendo PT de lambda. A gente sabe do ensino médio que, para um polinômio que tem coeficientes reais, se alfa mais e beta, com alfa e beta números reais, portanto, alfa mais e beta é um número complexo, se for raiz do polinômio, então o conjugado desse número, que é alfa menos e beta, também vai ser raiz do polinômio. Essas raízes complexas, portanto, elas vêm aos pares. Elas sempre aparecem no polinômio de raízes de coeficientes reais, elas aparecem aos pares. Se tem essa daqui, tem a sua conjugada. E se tem essa daqui, tem a sua conjugada, e ambas são raízes do polinômio. Então, é isso que eu estou trazendo aqui, lembrando que as raízes complexas aparecem aos pares. Então, se alfa R mais I beta R e alfa R menos I beta R forem raízes, quer dizer que lambda menos uma raiz, que é alfa R mais I beta R, com alfa R e beta R números reais. Então, lambda menos esse número, que é raiz, vai ser um dos fatores do polinômio. Eu consigo dividir o polinômio por esse fator aqui e dar resto zero. A mesma coisa com esse pedacinho aqui. Eu consigo dividir o polinômio por lambda menos alfa R menos I beta R. Também é um fator do polinômio. Então, eu também consigo dividir o polinômio pelo produto dessas duas coisas, que é isso aqui. E eu observo que eu consigo reescrever esse produto da seguinte forma, onde agora eu observo que esse pedacinho aqui, eu posso reescrever como lambda menos alfa R ao quadrado, assim, olha. Então, isso aqui é um fator de PT lambda, e como isso é igual a isso, o PT lambda é divisível por esse pedacinho aqui. Foi isso que a gente viu na aula passada e viu que o PT lambda se fatora dessa forma aqui, onde esses lambdas aqui, laranjinhas, são raízes reais, e essa parte com os alfas vermelhinhos e os betas vermelhinhos são relacionados às raízes complexas, onde os alfas são as partes reais e os betas as partes imaginárias das raízes complexas que vêm aos parzinhos, tá? E aí, o que a gente viu? A gente viu que tem dois tipos de blocos de Jordan. Os blocos de Jordan que são associados a autovalores reais, e esses autovalores reais, os blocos de Jordan são dessa forma, com lambda aparecendo na diagonal, e logo acima a gente põe um monte de uns, e eles vão ser de tamanho R por R, portanto, são matrizes quadradas de ordem R. Ou então a gente tem os blocos de Jordan associados às raízes complexas, então, se isso for uma raiz do polinômio, ela vem com a sua conjugada, que também é raiz do polinômio, e aí a parte real dessas duas raízes é igual, a parte imaginária dessa daqui
é beta e dessa é menos beta. E os blocos de Jordan associados a cada um desses parzinhos vão ser assim, com o parzinho sendo expresso por esse quadradinho aqui, onde eu tenho a parte real na diagonal aqui principal e o beta aqui, que é a parte imaginária, na diagonal secundária aqui, tá? Isso aqui, vários quadradinhos desse, que estão aqui na diagonal, como esses quadradinhos aí são 2 por 2, necessariamente esse R que aparece aqui é um número par, é o que está escrito aqui, tá? Depois eu completo com uns logo acima, onde eu conseguir, né, observando que eu preciso pôr 0 aqui, olha, 0 aqui, e aqui eu vou ter novo quadradinho 2 por 2 com alfa, beta, menos beta e alfa, e assim por diante, tá? E aí a gente tem um teorema que diz que se, nessas condições que a gente está considerando, de um espaço finito dimensional, uma transformação que vai de 1 em 1, seu polinômio característico dado dessa forma que nós já vimos, então vai existir uma base B do U, de forma que a matriz da transformação nessa base é uma matriz cheio de bloquinhos de Jordan na sua diagonal maior, vamos dizer assim. São bloquinhos que vêm sendo colocados em diagonal da nossa matriz. A gente viu essa notação na aula passada, olhem de novo essa notação lá na aula anterior. Então, os J's vão ser os bloquinhos de Jordan associados a autovalores reais, e os R's vão ser blocos de Jordan associados aos autovalores complexos. Tá, então vamos ver um exemplo de como a gente pode achar forma canônica de Jordan associada a uma determinada matriz, que pode ser matriz de uma transformação linear. Por exemplo, consideremos essa matriz aqui. Eu tenho 3 menos 1, 1, 2, 0, 1, 1 menos 1, 2. Quando a gente fizer o polinômio característico da matriz A, lembra, a gente vai fazer o determinante, lembra o polinômio característico? É o determinante de A menos lambda identidade. Ou seja, a gente subtrai lambda na diagonal. É isso que está sendo feito aqui, ó. Subtrai lambda na diagonal. Calcula esse determinante e vai dar isso aqui. E aí a gente precisa ver quais são as raízes desse polinômio de grau 3 aqui. A gente consegue escrever esse polinômio dessa forma, onde, então, o 1 é uma raiz e o 2 é uma raiz. O 2 tem multiplicidade algébrica 2 e o 1 tem multiplicidade algébrica, é um 1 que está aparecendo aqui. Ok? Tá. Então, voltando aqui no nosso polinômio, estou trazendo para esse slide para a gente não esquecer. O que a gente tem? Lambda igual a 1 tem multiplicidade algébrica 1. Portanto, a multiplicidade geométrica do lambda igual a 1 só pode ser 1. Tá. Para o lambda igual a 2, a gente tem multiplicidade algébrica 2, que é esse numerinho que está aqui, né? Ó, esse numerinho dá a multiplicidade algébrica, e o 1 que tem aqui dá essa multiplicidade algébrica aqui. A multiplicidade geométrica do lambda igual a 2 só pode ser 2 ou 1. Lembrando que nunca pode ser 0, tá? Ok. Então, agora a gente vai ver quais são as possíveis formas de Jordan nas situações que a gente tem aqui para a gente. Como as multiplicidades algébrica e geométrica do lambda igual a 1 são iguais, então o único bloco associado ao lambda igual a 1 é um bloco
1 por 1, onde aparece só o 1, tá? Eu vou ter a multiplicidade geométrica determina quantos blocos de Jordan, tá? Eu vou ter um bloco de Jordan, que é esse bloco de Jordan aqui. Com relação ao lambda igual a 2, que tem multiplicidade algébrica 2, que era aquele expoente que aparece no polinômio característico, então a multiplicidade geométrica pode ser 1 ou 2, nós vamos estudar caso a caso. Se a multiplicidade geométrica for 2, então eu vou ter 2 bloquinhos de Jordan. E eles vão ser assim, uma matrizinha 1 por 1, que aparece o 2zinho dentro, que são esses pedacinhos aqui, ó. Tenho 2 bloquinhos para o lambda igual a 2. E a gente já tinha visto que eu tenho um bloquinho para o lambda igual a 1. Então eu fico com uma matriz diagonal. Essa é a nossa matriz na forma de Jordan, caso a multiplicidade geométrica do lambda igual a 2 for 2. Mas ela pode ser 1. Se ela for 1, multiplicidade geométrica for 1, então eu vou ter um bloquinho. A multiplicidade geométrica, de novo, ela dá a quantidade de bloquinhos de Jordan associado a esse alto valor. Então eu vou ter um bloquinho de Jordan. Então o meu bloquinho vai ter os 2 aqui aparecendo na diagonal e eu completo com um 1 aqui, logo acima, tá? Então a forma canônica de Jordan vai ser com um bloquinho 1 por 1, associado ao lambda igual a 1, e esse bloco de Jordan aqui associado ao lambda igual a 2. Tá bom, agora vamos fazer pensando noutra matriz. Eu tenho, de novo, é o mesmo tipo de exercício, só que agora a gente está com uma nossa matriz B, que a gente, olha, a gente pode observar que ela é uma matriz aqui que é triangular, né? Tá? Então essa matriz vai ter um polinômio característico muito fácil de se calcular, né? Quando a gente calcular o polinômio característico, a gente subtrai lambda na diagonal e facilmente, por causa dela ser uma matriz triangular, é propriedade de determinante de matriz triangular que o determinante é o produto dos caras da diagonal. Então vai dar lambda menos 2 ao cubo. Esse cubo aqui me dá a multiplicidade algébrica do lambda igual a 2. Lambda igual a 2, então, é raiz, ele tem multiplicidade algébrica 3. Ele aparece, então, 3 vezes na minha matriz, na forma de Jordan. Só que aí eu preciso da multiplicidade geométrica para determinar quantos blocos. E a minha multiplicidade geométrica pode ser 1, 2 ou 3. Então vamos lá, em cada situação a gente vai analisar. Se a multiplicidade geométrica do lambda igual a 2 for 3, então eu vou ter 3 blocos de Jordan associados a esse alto valor, que é o nosso único alto valor. Então a nossa matriz vai ser dessa forma, olha, eu tenho aqui um bloco de Jordan, outro bloco de Jordan e outro bloco de Jordan. Eles são blocos de Jordan 1 por 1, tá? Eu tenho 3 blocos desses daqui. Se a multiplicidade geométrica for 2, eu vou ter 2 blocos de Jordan associados ao alto valor lambda igual a 2. Nesse caso, então, eu vou ter um bloco de Jordan que é dessa forma e outro bloco de Jordan que é dessa forma. Daí, então, a nossa matriz, ela vai ser, ou eu começo com esse bloquinho e depois tenho esse bloquinho aqui, ou eu começo com esse bloquinho e depois tenho esse bloquinho aqui, tanto faz, tá? Vai existir uma
base, que a matriz da transformação vai ser dada dessa forma, ou vai existir uma outra base, que a matriz da transformação vai ser dada dessa forma, tá? Sempre vai existir uma base, que a matriz é dada dessa forma, com na diagonal você tendo um monte de blocos de Jordan. Se a multiplicidade geométrica agora for 1, vai ter um bloco só, é um blocão. Esse bloco vai ser a própria matriz e vai ser dessa forma, olha. A gente está completando com uns logo acima. É um bloco só, o bloco é esse aqui. Agora vamos pensar num outro exercício, onde eu estou com uma transformação linear de R3 em R3 com polinômio característico dado dessa forma aqui, onde eu já consigo observar algumas coisas. Eu consigo observar que lambda igual a -1 é uma raiz real com multiplicidade algébrica 1, multiplicidade algébrica 1, portanto, a multiplicidade geométrica é 1 também, e, portanto, eu tenho só um bloquinho, 1 por 1, do lambda igual a -1. E aqui eu tenho uma raiz que aparece com a conjugada dela, então eu tenho raiz complexa, que vem aos pares. Eu consigo ver, então, que a minha parte real é o 3, e a minha parte, que eu vou chamar de beta, vai ser o raiz de 3, tá? Você podia pôr raiz de 3 ou menos raiz de 3, tanto faz. Quando você for escrever nessa forma aqui, lambda menos alfa ao quadrado, aqui, mais beta ao quadrado, esse beta ao quadrado aqui, se for raiz de 3 ou menos raiz de 3, tanto faz, vai dar a mesma coisa, certo? Então, esse jeito de escrever faz com que a gente pegue, digamos, o valor absoluto da parte imaginária, tá? Ok, então eu estou com raízes complexas que vêm aos pares, que vem um parzinho e uma raiz real. Determine as possíveis formas de Jordan da transformação. Então, para o lambda igual a 1, a gente viu que tem multiplicidade 1, portanto, multiplicidade algébrica, né? Portanto, multiplicidade geométrica também igual a 1, e, portanto, eu tenho um bloquinho 1 por 1. E aí, com relação ao parzinho de raízes complexas, eu posso reescrever, como a gente já viu isso, dessa forma aqui, ó. Eu olho, esse cara aqui é o meu alfa, esse cara aqui é o meu beta, que vem aqui, ó, o alfa tá aqui, o beta é esse pedacinho aqui, né, que a gente já observou que é o valor absoluto da parte imaginária, tanto numa raiz quanto na sua conjugada, tá? Ok, então a gente vai novamente olhar que esse polinômio é, na verdade, fatorado daquela forma que a gente viu lá no teorema. E aí, então, a nossa forma, o bloco de Jordan associado à parte complexa é dessa forma, e a nossa matriz na forma canônica de Jordan vai ser assim ou assim, se a gente considerar que as raízes complexas primeiro, tá bom? Pode ser dessa forma também. Com isso, espero que vocês tenham entendido essa aula e a gente se vê por aí.